Gostaria também de dar as boas-vindas àqueles que nos visitam. Sintam-se muito à vontade em nosso meio. Agradecer por estarem conosco hoje, junto a gente, para poder adorar o Senhor, cultuar o nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor Cristiano hoje está ausente. Ele foi a Macaé, precisou resolver alguns problemas, de ordem profissional, da Edna, então foi toda a família para lá, mas amanhã ele está regressando. Nós estamos em meio à série de mensagens em que a gente tem falado sobre a relação do cristão com o dinheiro. O pastor Cristiano chegou a falar um pouquinho sobre isso, na primeira mensagem. É um tema que pouco a gente aborda, por percebermos que existe uma forma muito equivocada em nossos dias, uma percepção, por vezes equivocada, sobre a relação do homem com o dinheiro. E por conta de algumas igrejas fazerem apelos que não encontram nenhum amparo bíblico nas Sagradas Escrituras, às vezes a gente fica até um pouco receoso de tocar no assunto, mas o que é um equívoco. A Bíblia fala muito sobre dinheiro, então a gente precisa pensar sobre isso. Qual é a forma correta? O que a Bíblia fala sobre a relação com o dinheiro? O que Cristo falou sobre a relação com o recurso financeiro? Então, para a gente poder meditar sobre esse tema, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 Timóteo, no capítulo 6. Nós faremos a leitura do versículo 3 a 10. Então, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 3 a 10. Caso você não tenha trazido a Bíblia ou não possua uma Bíblia, nós projetaremos o texto aqui na tela. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Vamos orar. Deus, nós estamos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome. E para esse lugar, Deus, nós viemos com a expectativa, Deus, de ouvir a Tua voz. Deus amado, nós cremos, Senhor, na Tua palavra, cremos que ela foi inspirada pelo Senhor, escrita, Deus, por homens separados pelo Senhor, e cremos também que nós carecemos, Deus, do mesmo Espírito que inspirou o registro das Sagradas Escrituras. Nós carecemos desse mesmo Espírito, Deus, para que possamos corretamente interpretá-la, aplicá-la, Senhor, às nossas vidas e viver, Senhor, conforme essa orientação. Deus Santo, nós pedimos que o Senhor use de misericórdia conosco, Deus. Que a Tua palavra, Senhor, seja apresentada de acordo, Deus, com esse Santo Espírito que a inspirou. E nós pedimos, Deus, que o Senhor nos auxilie preparando os nossos corações, a nossa mente. Livra-nos, Deus, das preocupações, da angústia,
Livra-nos, Deus, da minha própria imperfeição, Deus, que estou aqui comunicando a Tua palavra hoje, e que o Senhor possa falar conosco, Deus, que seja o que o Senhor quer comunicar conosco nessa noite, que seja anunciado. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele, nessa porção das Sagradas Escrituras, ele chama a atenção para a postura adotada, obrigado, Eric, para a postura adotada por alguns mestres da lei naqueles dias. Existem alguns comentários bíblicos que apontam que esses falsos ensinos talvez tivessem relação com o trato, com as relações servis, relações entre senhores e escravos. Porque quando a gente vem lendo nesse capítulo 6, a gente percebe que no mesmo fôlego ele fala sobre os deveres dos escravos, dos servos convertidos para com seus senhores. E logo em seguida ele começa a apresentar a possibilidade de estarem ocorrendo falsos ensinos naquele lugar. E o apóstolo Paulo, ele fala que esses falsos ensinos, eles não encontravam amparo naquilo que Jesus Cristo ensinava, não encontravam amparo naquilo que era entendido como um comportamento, um testemunho piedoso, mas que, pelo contrário, pareciam que alguns mestres da lei estavam se apegando a algumas minúcias das Sagradas Escrituras, algumas vírgulas, alguns pequenos detalhes, e dali fazendo fonte de discussão, de debate. E ele evidencia que esse comportamento, ele não tinha o menor compromisso com a glória de Deus. Não tinha como finalidade engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas provocavam contenda, discussão, ofensas. Então, já nessa primeira parte do texto, a gente percebe que nós podemos usar como critério para verificar se o Evangelho está sendo anunciado ou não, é perceber o que nos fica no coração após ouvirmos algumas pessoas que ocupam um lugar como esse para poder anunciar o Evangelho. Será que o que fica no nosso coração é aquele sentimento de sedição, de contenda, de conflito, de discussão? Será que fica um encanto pela pessoa que está anunciando a palavra por conta da sua capacidade de concatenar ideias, de elaborar argumentos, de apresentar uma narrativa? Ou será que fica o desejo de querer viver uma vida que glorifique o nome do Senhor? Será que fica aquela experiência dos discípulos que estavam no caminho de Emaús, que diziam que, à medida que Jesus Cristo anunciava, expunha aquilo que estava escrito acerca dele mesmo, no Antigo Testamento, o coração deles queimava? Então, quando a gente atenta logo para esse iniciozinho do texto, que é a introdução do assunto que a gente quer abordar, já fica um alerta para que nós possamos usar isso como filtro para as pessoas às quais nós ouvimos e para o próprio testemunho e para a própria relação que nós temos com outros. Porque hoje nós temos acesso a muita informação, muitas pessoas têm acesso a muita teologia, a muitos textos, a muitos escritores, a muitos livros. E a gente percebe que, principalmente em alguns debates na internet, que acaba sendo uma vitrine para aquilo que nós vemos no coração das pessoas, a gente percebe que, por vezes, a argumentação, debates acerca do Evangelho, mais parece uma disputa de exibicionismo intelectual do que um compromisso sincero de enaltecer o nome do Senhor Jesus Cristo, apresentando de forma fiel as Sagradas Escrituras. Então, o apóstolo Paulo, ele aponta para essa motivação existente no coração daqueles mestres. Ele diz que essas pessoas, elas não estão verdadeiramente comprometidas em apresentar o Evangelho, porque a gente percebe que existe uma nota de contenda, de discussão, de inveja.
E talvez o que essas pessoas, na verdade, elas estivessem objetivando era atrair os holofotes para si mesmas. E aí ele levanta uma nota de alerta. Ele diz, porque algumas dessas pessoas podem entender que a vida com piedade, debater acerca desses temas, pode ser fonte de lucro. Então, no mundo greco-romano, a gente vê que era muito comum darem valor à retórica, à discussão, à disputa de ideias. Então, talvez, algumas pessoas imbuídas desse sentimento, impregnadas, né, por aquilo que era a cultura daquele tempo, estivessem meio que nessa onda, né? Vamos defender com entusiasmo aquilo que nós cremos, vamos procurar vírgulas para que a gente possa acalorar a discussão. E aquela pessoa que mais encontre destaque no meio do povo, essa pessoa possa ser melhor remunerada, possa conseguir extrair lucro desse estilo de vida. Só que quando a gente olha para o registro bíblico e atenta para os nossos dias, nós não podemos negar que ainda hoje existem pessoas que usam do evangelho e da boa-fé de gente sincera, que tem no coração o desejo, a sede de buscar a Deus. Tem gente que ainda hoje se vale disso. Entender o ocupar um lugar como esse, de anunciar o Evangelho, de abrir as Sagradas Escrituras como sendo simplesmente um meio de ganhar a vida. Então, o apóstolo Paulo fala sobre isso como sendo um amor, uma ganância por dinheiro. É importante nós entendermos que a busca por prosperidade financeira, a busca por ter boas coisas, um bom carro, uma boa casa, isso não é um pecado em si mesmo. Não existe problema em alcançar grandes postos na sociedade, evoluir profissionalmente, ser respeitado na sua área de atuação. Não existe pecado em ter uma certa dose de ambição. Isso não é errado. O problema é quando o dinheiro torna-se a motivação maior para que a gente possa fazer tais coisas. Quando o dinheiro, o amor às riquezas, ele passa a conferir sentido para a nossa existência. A gente pode falar muita coisa sobre isso, por exemplo, sobre uma teologia da vocação. Existem pessoas que, ao escolherem a sua área de atuação, em que área vão trabalhar, onde vão servir, por vezes passam pouco tempo pensando nos seus talentos, nos seus dons naturais, mas vão fazer uma pesquisa acerca de quais são os maiores salários e se entregam àquela busca louca por conta de uma boa remuneração. Eu já ouvi pessoas falando sobre isso, sobre a maneira que orientam os seus filhos. Eu fiquei muito triste, né, conversando com um rapaz uma vez, porque ele era cristão, e ele falando, não, eu já falei para o meu filho, não me interessa, né, o que ele gosta, ele tem que fazer algo que dê dinheiro. Obviamente, a gente não pode desconsiderar nós abraçarmos uma carreira que seja sustentável. A gente não pode viver de utopia, mas definir unicamente o amor ao dinheiro como sendo aquilo que nós faremos pelo resto das nossas vidas, me parece um projeto fracassado, um projeto pouco consistente. Então, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a forma como esses mestres se entregavam a isso. E ele fala assim, olha só, esse tipo de gente, eles acham que a piedade pode ser fonte de lucro. Só que ele pega a carona nesse pensamento equivocado e ele diz, é verdade, a piedade com contentamento pode ser sim fonte de lucro. Uma pessoa pode lucrar muito vivendo uma vida com contentamento, uma vida piedosa com contentamento. E
quando a gente percebe o que o apóstolo Paulo fala nessa epístola, a gente se dá conta que ele não está só não está apresentando tão somente uma ironia, mas ele fala muito sobre isso, porque isso tem a ver com a maneira que nós enxergamos a existência. O parâmetro que o apóstolo Paulo apresenta, quando aqueles que estão mais familiarizados com as Sagradas Escrituras, ele diz, bom, porque nós não trouxemos nada para esse mundo e dele nada nós levaremos. Então, o parâmetro que ele está apresentando, na verdade, é aquilo que foi registrado lá no livro de Jó, quando Jó declara que nu vim do ventre de minha mãe e nu voltarei. Então, esse é o parâmetro apresentado pelo apóstolo Paulo. Quando a gente para pensar sobre isso e leva isso a sério, aquilo que foi declarado por Jó naquele momento e aquilo que Paulo está dizendo aqui, é um discurso um tanto quanto duro, a gente pensar nesses termos. Bom, nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, então não faz sentido eu me apegar a coisas materiais. Mas a gente percebe que em alguns episódios da Bíblia, a relação com a riqueza, ela apresenta uma nota de alerta pela instabilidade que elas podem representar. Quando Ló, o sobrinho de Abraão, ele foi numa comitiva, Abraão vai lá para retirá-lo, os anjos vão lá para retirá-lo, fala assim, olha só, não olhem para trás, sigam em frente, ele não tem tempo de fazer mudança, sai somente ele, suas filhas, sua esposa que olha para trás, mas ele é convidado a sair do jeito que ele estava, saindo às pressas. Noé, às pressas. A Páscoa, o texto da Páscoa que nós refletimos no último domingo, quando o pastor Cristiano mencionou a forma como a Páscoa era celebrada. Lombos cingidos, cajado na mão, sandália nos pés, como se vocês estivessem de partida. Então, a Bíblia, o tempo todo, ela nos alerta que nós devemos viver nesse mundo com pouca bagagem. Nós devemos nos apegar àquilo que verdadeiramente é essencial. Porque as riquezas, elas são muito instáveis. À primeira vista, parece se tratar de algo banal, porque a gente pode falar assim, bom, mas é bacana ter um carro legal, é bacana ter uma boa casa, é legal frequentar bons restaurantes. Eu concordo, né? Eu também gosto, acho legal esse tipo de coisa. Mas o problema é que algumas pessoas ancoram a sua existência, o sentido da sua vida, nessa cultura. É interessante quando a gente olha em alguns ambientes, se alguém chegar com um carro muito bacana, com roupas caras, essa pessoa ela tem uma facilidade de estabelecer relacionamentos. Isso acaba seduzindo o coração de muita gente. E quando a gente olha para isso, isso deve nos assustar, porque a gente percebe o quanto tal postura, o quanto tal conduta, ela pode ser pecaminosa. Algumas pessoas podem achar que a relevância da vida que vivem, ela só vai encontrar endosso, só vai encontrar sentido, se ela tiver como acessórios viagens, se ela tiver como acessórios um bairro bacana para morar, se ela tiver como acessório um conjunto, né, de amigos que proporcionem momentos assim. E a gente vai se dando conta do quanto isso é equivocado. Às vezes parece que nos choca a ideia de que alguém que tenha perdido tudo, seu negócio tenha falido e de repente ela não consegue mais lidar com essa realidade e se joga da janela do seu apartamento, dá fim à própria vida. Toda a existência estava ancorada nesses valores. Então, se eu os perco, qual o sentido de continuar ocupando lugar nessa terra? E quando o apóstolo Paulo ele chama a atenção para essas pessoas que usavam das Sagradas Escrituras, do anúncio daquilo que há de mais sublime nessa presente existência que é as Sagradas Escrituras, a mensagem da salvação, se uma pessoa é capaz de usar o que há de mais sublime para obter lucro,
certamente essa nossa espécie é capaz de fazer isso com qualquer área de atuação. Se aquilo que deveria trazer temor ao coração de todo ser humano pode ser usado como instrumento para poder obter vantagens, em qualquer outra área de atuação o ser humano é capaz de fazer isso. E o apóstolo Paulo, ele diz, a piedade, ela é sim grande fonte de lucro. Só que ele diz, a piedade com contentamento. E às vezes a gente pode confundir as coisas achando que contentamento é o mesmo que resignação. E pensar em contentamento, ouvir essa palavra meio que torcendo o nariz, achar que, poxa, contentamento, como se fosse algo ruim, eu tenho que me contentar com isso. É porque, por vezes, a ideia de contentamento soa aos nossos ouvidos como resignação, como você se conformar com a sua história tal como ela é. Conforme-se com isso, o destino quis que eu fosse assim, ou é o que Deus reservou para mim, então eu tenho que viver assim mesmo. Só que o apóstolo Paulo, ele fala de contentamento. Contentamento é você estar contente, é estar com o coração jubiloso, é estar com o coração alegre dentro da realidade que você vive. Aí talvez você olhe para a realidade que você vive, bom, mas essa realidade não é suficientemente satisfatória para mim, porque eu queria mais coisas, eu queria experimentar mais coisas, eu queria ter mais coisas, eu queria ter mais roupas, eu queria viajar para mais lugares. É por isso que ele fala de piedade com contentamento. Então, para que nós tenhamos um coração piedoso, nós precisamos olhar para a presente existência, não segundo a lente, a ótica que o mundo nos apresenta. Porque quem disse que a nossa felicidade ela deve estar ancorada, deve estar alicerçada numa conta bancária bem rechonchuda? Quem disse que a nossa alegria e a nossa felicidade tem que estar ancorada na possibilidade de comprar aquilo que eu quero? Isso é soprado cotidianamente nos nossos ouvidos. A TV nos mostra isso diariamente. Mas quem disse que tem que ser assim? Quando o apóstolo Paulo, ele nos remete àquilo que foi dito por Jó, no saí do ventre da minha mãe e no voltarei, ele nos convida a olhar para a nossa própria história, para a nossa própria vida e ter um olhar muito honesto para as nossas potencialidades. Tudo que nós o temos mediante a graça de Deus. O que você fez para que o seu cérebro funcionasse com a perspicácia que você tem? O que você fez para que o seu condicionamento físico, a sua saúde, ela tivesse no padrão que ela se encontra hoje? São coisas que a gente só pensa no momento em que a gente vai ter um filho. Eu lembro que quando nós nos casamos, eu e Elaine, chegou um momento do nosso casamento que nós falamos, não, vamos ter um filho. E a gente começou a pensar, mas será que está tudo bem comigo? Será que vai estar tudo bem com você? Será que a gente vai conseguir engravidar rapidamente? E depois que a coisa acontece, depois da gravidez, você começa a pensar, poxa, será que vai correr tudo bem? Será que vai se formar tudo direitinho? E a gente começa a perceber que existem um monte de variáveis sobre as quais nós não temos o menor controle. Um amigo meu que tem um filho especial, certa vez ele compartilhou comigo que ele viu um pai sendo extremamente grosseiro com o filho na beira da praia, porque o pai ficava
querendo se distrair, jogando futebol na areia, o filho chamando ele o tempo todo. E esse meu amigo, ele disse, cara, a única coisa que eu queria era que meu filho me chamasse meu nome, porque o filho dele era portador de algumas necessidades especiais. Então, quando a gente começa a pensar a existência, não segundo os anúncios de TV, mas segundo aquilo que realmente acontece nesse mundo, nós percebemos que tudo nos foi dado mediante graça. Nós caminhamos mediante graça, nosso coração bate mediante graça, o nosso cérebro funciona mediante graça, os nossos pulmões eles se inflam mediante graça. Então, se nós temos uma ocupação profissional, isso se dá mediante graça. Aí você diz, não, mas eu sou um profissional liberal, eu tenho o meu negócio próprio. Ok. O que há de tão especial em você que fez com que você fosse diferente de tanta gente competente que a gente percebe e que, infelizmente, simplesmente não conseguem ser tão bem-sucedidas? Tudo se dá mediante graça. Então, é para essa realidade que o apóstolo Paulo nos chama a abrir os olhos. A piedade com contentamento, ela é lucro, porque nós vamos percebendo que tudo o que nós vamos adquirindo nesse mundo chegou até nós mediante graça. Deus, amorosamente, tem cuidado, tem nos suprido daquilo que nós precisamos. Quando nós olhamos em contexto em que as pessoas brigam pela sobrevivência, lutam pela sobrevivência por conta de condições básicas de existência, o nível de existência, o combo de necessidade dessas pessoas é muito mais enxuto do que o nosso. Porque elas entendem que existe graça em ter a comida cotidianamente. Elas entendem que existe graça em você chegar em casa, acender um interruptor e ter a luz elétrica. Elas entendem que existe graça em você abrir a torneira e a água cair. Então o apóstolo Paulo, ele começa a nos chamar a atenção para aquilo que hoje deveria ser objeto de profunda reflexão. Porque nós temos vivido num engodo, numa mentira, em que nós passamos a entender como sendo necessário um conjunto de coisas que não enchem a nossa barriga, um conjunto de coisas que não cobrem a nossa nudez. Porque quando ele fala que tendo o que comer e o que vestir, deem-se por satisfeitos, deem-se por contentes, quando ele fala de vestir, é você simplesmente ter uma roupa para colocar e ter um teto sobre a sua cabeça. Fala, deem-se por satisfeitos, deem-se por contentes. Então, essa avidez, esse desespero por tentar conseguir riquezas, essa cegueira pelo dinheiro, ele diz que tudo isso é uma armadilha. Essa é a figura que o apóstolo Paulo usa, isso é uma armadilha. Lá no versículo 9, a gente percebe ele dizendo, algumas pessoas que se entregaram a esse amor desenfreado pelo dinheiro, isso é uma armadilha. E a figura que o apóstolo Paulo, ele nos remete, a gente pensando naquele contexto, ou é uma espécie de alçapão que pegava pássaros, ou um buraco cavado no chão, com algumas estacas e coberto com uma folhagem, para que alguns animais maiores pudessem ser apanhados. Então, seja um tipo de armadilha ou de outro, em que um animal maior passa por cima daquela folhagem, crendo que está pisando em solo firme, e cai num buraco repleto de estacas, então o apóstolo Paulo diz que essas pessoas, quando ele fala sobre armadilha, seria essa ilustração de alguém que está imobilizado em situação de grande sofrimento. Então, obviamente, nós não podemos entender isso como acontecendo de forma corporal, mas ele está usando de uma metáfora para descrever aquilo que acontece com a nossa alma quando nós buscamos desenfreadamente o dinheiro, o lucro, o amor à riqueza.
É como se o nosso coração fosse em disparada atrás dessas coisas e, de repente, cai num buraco e essas estacas atravessam o nosso coração. E a pessoa fica ali imóvel, penetrada por aquilo que causa nela uma dor lancinante. Ela fica imóvel, porque ela não consegue mais justificar para o seu círculo de amizades que ela não tem mais a quantidade de recurso que ela tinha antes. Ela se entregou a um estilo de vida que ela não consegue mais retroceder. Ou ela sofre por aquilo que ela tem certeza que ela nunca vai conseguir experimentar. E ela sofre dia e noite com aquilo, afligindo a própria alma, afligindo o próprio coração, sabendo que não vai conseguir experimentar tais coisas. Então, seja pelo fato de nunca conseguir alcançar, ou seja simplesmente por ter sido privado dessas coisas, o apóstolo Paulo diz que essas pessoas foram solapadas por essa armadilha. Está ali aprisionado, imóvel, sofrendo, experimentando dor. Então, quando a gente olha para essa ilustração que o apóstolo Paulo faz, nós somos convidados a pensar, será que é isso que a gente percebe? Será que é isso que eu experimento com o meu próprio coração? Será que é isso que eu vejo com as pessoas com as quais eu me relaciono? Vocês haverão de convir comigo que é uma descrição muito fiel àquilo que a gente percebe na vida de muitas pessoas e aquilo que por vezes a gente experimenta na nossa própria alma. Esse desejo desenfreado por experimentar riqueza, ele consegue nos encegueirar para todas as demais coisas. Tem um filme, me lembrei dele agora, um filme chamado Senhor dos Anéis, escrito também por um cristão, em que ele descreve essa obsessão pelo anel. Não sei quantos já tiveram oportunidade de assistir esse filme, mas mostram as pessoas disputando, porque o anel, ele conseguia conferir àquele que estivesse usando o anel, conseguia saciar o desejo do coração daquela pessoa que estava usando aquele anel. Dava poder. Então você percebe as pessoas lutando, se matando, naquela perseguição desenfreada pelo anel. E tem uma cena que é muito emblemática, em que uma das pessoas que está do lado dos bonzinhos, dos mocinhos, está querendo destruir o anel, ele atira o anel num lugar onde tem lava. E uma criatura se joga em direção à lava, sabendo que ela está mergulhando para a morte. Mas ela mergulha para poder pegar o anel. E ele afunda na lava, incendiando com o anel na mão. Aí você fala, mas isso não faz sentido. Pois é, o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso. Sobre o comportamento incompreensível daqueles que se lançam nessa busca desenfreada por riqueza, que se deixam dominar por essa ganância. E ao falar sobre isso, o apóstolo Paulo diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a gente não pode interpretar isso literalmente, porque o dinheiro não estava no Jardim do Éden. Então, não é que todo o mal que existe, ele veio do dinheiro. Mas que o dinheiro é o solo propício para que possa florescer todos esses males. Pessoas se casam por dinheiro, pessoas se divorciam por dinheiro, pessoas se prostituem por dinheiro, pessoas mentem por dinheiro, pessoas traem por dinheiro, pessoas matam por dinheiro. Então a gente percebe que o dinheiro é um solo propício para que todo tipo de mal possa florescer. É isso que o apóstolo Paulo está mencionando. E ele está dizendo que as pessoas que assim fizeram, elas se desviaram da fé.
Nessa semana, o ex-campeão de boxe, Mike Tyson, ele foi envolvido, né, em mais uma grande polêmica na mídia, não sei quantos tiveram a oportunidade de ver, mas o ex-campeão peso pesado, ele estava num voo, sentado, né, no seu assento, e de repente uma pessoa se levanta atrás dele e começa a perturbá-lo, enfim, sendo extremamente inconveniente. Algum pessoal do staff do Mike Tyson disse que ele chegou a jogar uma garrafa d'água no Mike Tyson. Só que, num determinado momento, o Mike Tyson ficou meio chateado, né, e desferiu alguns socos, né, no moço que estava atrás. Então, imaginem, né, aquele armário se levantando e socando, né, alguém. Obviamente, não é um comportamento que nós vamos dizer que é louvável, mas imagine o que seria isso. Você está numa viagem, né, sentado na sua cadeira, e de repente alguém chega e começa a te perturbar, até conseguir te tirar do sério. Então, a gente percebe que Mike Tyson, esse grande atleta que vivia envolvido, né, quando era jovem, né, com as incertezas de ir parar num reformatório, se envolver com problemas com a lei, que com 15 anos de idade já lutava com pesos pesados, com 18, campeão, começou a lutar. Se ele tivesse seguido a trilha da pobreza em que ele vinha traçando em sua vida, jamais alguém se levantaria atrás dele e ficaria perturbando ele no avião. Mas o fato de ser alguém milionário, de ter grande fama, ter uma imagem midiática, tudo isso para ele, né, o dinheiro, fama, visibilidade, parece que constituiu uma espécie de maldição na vida desse homem. Quantos problemas ele já atravessou por conta disso? Então, o apóstolo Paulo, quando ele faz esse alerta para a relação com o dinheiro, isso é algo que nós devemos levar muito a sério, porque nessa mesma epístola, ele separa uma seção somente para poder orientar os ricos desse mundo de que forma eles devem viver. E quando ele fala dos crentes, ele fala que algumas pessoas se desviaram da fé por conta do amor ao dinheiro. E a palavra que ele utiliza para dizer que essas pessoas se desviaram da fé é a palavra que tem a mesma raiz da palavra planeta. Porque planeta, o significado dessa palavra quer dizer errante. Se imagine o Sol parado, ele está olhando e de repente passa Vênus, planeta Terra, Marte, todo mundo passando, passa um, passa outro, e ele está lá paradão, o Sol. Os planetas girando e passando. Ele deve olhar e falar assim, é um monte de gente que não tem o que fazer, né? Todo mundo passando aqui, cada hora passa um, passa outro, né? Está toda hora se movimentando para um lado e para o outro. Então, essa palavra é a palavra utilizada pelo apóstolo Paulo para dizer das pessoas que se desviaram da fé. Essas pessoas passaram a se comportar de forma errante, correndo atrás das riquezas como aqueles que correm atrás do vento, sem um objetivo claro, sem uma meta estabelecida, sem algo de concreto ao que se agarrar. Por isso que mais à frente, quando ele orienta os ricos, ele fala, diga aos ricos desse mundo que não se estribem nas incertezas ou na instabilidade das riquezas. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele fala que aqueles que se desviaram da fé por conta das riquezas, eles são aqueles que recebem o adjetivo da mesma palavra planeta, errante. Aqueles que ficam o tempo todo passando, indo de um lado para o outro, fazendo uma coisa, fazendo outra, porque não tem uma meta estabelecida. Eles simplesmente estão apaixonados pela ideia de obter riquezas, de obter dinheiro. Só que é interessante que quando o livro de Apocalipse ele descreve Jesus Cristo, a palavra que ele utiliza é
a estrela da manhã. É aquele que fica fixo. É aquela referência que eles olhavam para os céus. Na antiguidade era muito conhecida a estrela da manhã, porque era a primeira a começar a reluzir nos céus e a última a desaparecer. A glória era a primeira a ser manifesta, e quando todas as outras estrelas já tinham sumido, ela continuava lá, brilhando. Então, o contraponto desse comportamento errante é nós fixarmos os nossos maiores afetos àquele que é apresentado como a estrela da manhã. Em janeiro desse ano, eu estive em Brasília visitando minha família e eu passei o aniversário do meu pai com ele, nós comemoramos o aniversário dele, jantamos juntos, passeamos juntos, ele estava feliz, mostrou lá o apartamento novo, que eles mudaram lá para Brasília no ano passado. Isso foi em janeiro desse ano. Quando foi em março desse ano, eu tive que voltar a Brasília, só que às pressas, porque meu pai, após um infarto, teve também um AVC. E meu pai era incapaz de se alimentar sozinho, era incapaz de tomar banho sozinho, era incapaz de se sentar sozinho, era incapaz de ficar de pé sozinho. E quando eu estava ali naquele tempo, na UTI do hospital, e a gente se dirigia até o refeitório, onde todo mundo sentava lá junto, era uma dinâmica um pouco diferente, os acompanhantes do UTI se reuniam todos no mesmo lugar, e sentavam ali, comiam juntos. Eu fui percebendo que existiam pessoas que claramente tinham uma origem um pouco mais humilde, roupas mais simples, falando com um pouco mais de simplicidade, e outras pessoas, algumas famílias com um nível maior, de um poder maior aquisitivo. A gente percebia pelo jeito de falar, pelas roupas, pelo jeito. Só que todo mundo que estava ali estava sendo esmagado pela eloquente verdade, pela convincente verdade, que nesse mundo nós nada trazemos e dele nós nada levaremos. Todas as pessoas que estavam ali, elas estavam com o coração apertado, pedindo a Deus que concedesse mais algum tempo de existência nessa terra para o familiar que eles estavam ali acompanhando. E a gente percebe o quanto é democrático o sofrimento, porque nesses momentos, pessoas que têm mais posses e pessoas que têm menos posses ficam igualmente aflitas, porque percebem que estão diante daquilo que elas não têm como apresentar argumentos. Talvez um pouco mais de recurso possa viabilizar um pouco melhor os cuidados com a saúde, só que para todo mundo existe um ponto da conversa em que o argumento financeiro ele não é eloquente o suficiente. E você fica à mercê daquele que tem a vida e a morte nas mãos. E por vezes, para algumas pessoas, parece que é necessário que chegue até esse momento para que a gente entenda que nu saímos do ventre de nossas mães e nu voltaremos. Não existe nada que nós tenhamos que possa ter gerado a nossa vida. E não existe nada que nós venhamos a amealhar na presente existência que nós levaremos para a eternidade. Então o apóstolo Paulo ele diz: não sejam gananciosos. Quando a gente percebe a grande mensagem desse texto, dessa porção das Escrituras que a gente acabou de meditar, a gente percebe que o apóstolo Paulo ele está dizendo o quanto é fugaz, o quanto é volátil qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. E quando a gente olha para a declaração de Jesus Cristo, no livro de João, ele diz o seguinte: olha só, ninguém toma a minha vida. Eu tenho o poder para entregá-la e para tomá-la de volta. E quando ele fez isso,
Ele mostrou que Ele tem poder para fazer isso com a sua própria vida, mas tem poder para fazer também na vida de todos aqueles que o receberam como Senhor e como Salvador. Então, é essa a esperança, esse é o único tesouro que nós devemos perseguir. Pessoas que estão lutando para a sobrevivência, para cuidar das suas próprias vidas, elas não correm buscando sapato, calça, não. Elas querem um alimento, querem cuidar daquilo que vai suprir o seu corpo, querem proteger o seu corpo das intempéries do tempo. Então, a gente tem que caminhar nessa presente existência, não olhando para futilidades, mas sabendo que nós somos forasteiros nessa presente existência. Então, o que a gente deve se preocupar em agarrar? Aquilo que verdadeiramente vai nutrir o meu coração, que vai nutrir a minha alma, que vai proteger o meu corpo das investidas do diabo na presente existência. Se tem uma roupa de grife que a gente tem que procurar vestir, é aquela que é descrita pelo apóstolo Paulo. O capacete da salvação, a couraça da justiça. Essa deve ser a grife que deve ser objeto dos nossos maiores desejos, do nosso maior anelo. Eu gostaria de convidá-los a orar nesse momento. Como eu falei, a gente meditar sobre tais coisas, parece que nós estamos falando sobre trivialidade, sobre aquilo que é banal, mas por vezes nós não nos damos conta do quanto o estilo de vida que nós vivemos é formatado por esses engodos que o presente tempo tem a nos apresentar. Deus Santo, nós sabemos, Deus, que nós vivemos num mundo em que o recurso financeiro ele tem grande relevância, Deus, porque é com ele que nós pagamos escolas, habitação, a saúde, o alimento. Mas, Deus Santo, nós também sabemos que acima de tudo isso está aquele que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, que é o dono do ouro e da prata, aquele que detém todo o poder nas mãos. Deus amado, nós te suplicamos que o Senhor não permita que o nosso coração seja levado pela mentira de se relacionar com o dinheiro como se ele fosse uma divindade. E de devotar a Ele, Senhor, uma glória que só pertence ao Senhor. Dá-nos, Senhor, corações aptos a olhar para a nossa própria vida, para a nossa existência e viver a piedade com contentamento, Deus. Não com resignação, não entendendo que o que nós temos, o que somos, foi um prêmio de consolação, mas sabendo que, porque nós temos um Pai nosso que estás nos céus, nós temos a certeza de que o que temos é o melhor para nós, Senhor. A nossa história está sendo escrita da melhor maneira. A nossa vida, Senhor, está sendo conduzida pelas mãos que não erram. Deus amado, que essa certeza possa trazer paz, sossego, quietude para a nossa alma. Não permita, Deus, que nosso coração seja entregue à inquietação desnecessária. Que as demandas, Deus, que as mentiras que o presente mundo tem a nos apresentar, Deus, que elas não estabeleçam a pauta da nossa felicidade. Deus amado, que a nossa felicidade esteja em saber, Deus, que se o nosso nome não for escrito no melhor clube, na melhor escola, nos melhores círculos sociais, Deus amado,
isso não traga tristeza ao nosso coração, porque ele está inscrito, Deus, no melhor lugar que poderia estar, no único lugar que vale a pena, Senhor, no Teu livro, Senhor, no livro da vida. E Deus amado, o Senhor prometeu, Senhor, que aqueles que guardassem, Deus, o Teu nome, que resistissem, Deus, em todo o tempo, o Senhor jamais os riscaria. Deus, e nós sabemos que essa promessa, ela é valiosa porque ela foi feita por aquele que não pode mentir, Deus. Que isso, Deus Santo, possa inundar o nosso coração de alegria, Deus. Que isso, Senhor, possa encher o nosso coração de paz, Senhor. E que se existe alguma coisa da qual nós possamos nos gloriar, Deus, nesse presente tempo, não seja riquezas, não seja a posição social, Deus, mas que seja esse privilégio de poder te chamar de Pai. Deus Santo, eu te peço, Deus, que essa verdade, Senhor, seja aplicada, Senhor, na minha vida e na vida de cada um dos irmãos aqui presentes. Deus, para a glória do Teu nome, Deus, nós te pedimos. Amém, Senhor.